se as universidades entraram num processo em que muitas vezes trocaram a procura do saber e a crítica e a contestação e a formulação de dúvidas que foi sempre aquilo que as fez avançar, o querer saber, o querer conhecer, por políticas de ativismos que pode dizer, mas sempre se contestou a sociedade. Pensem o que eram as universidades portuguesas nos anos 60, 70, as francesas, as espanholas, as inglesas, americanas, sim, mas não estava em causa mudar os conteúdos. Havia a perspectiva de escavacar o mundo, mas não de mudar os conteúdos. Não se falava numa matemática desracializada ou numa literatura inclusiva, quer dizer, os Lusíadas eram o que eram, não é? Aqui, sem sermos do nosso campo, a ideia era construir outro mundo, não era propriamente fazer de conta que o mundo nunca tinha sido assim. Ou reescrevê-lo. Pois, exatamente. Nós temos aqui, eu acho que é importante e ter isso em conta, nós estamos diante de um drama pessoal que terminou de uma forma que dificilmente poderia ter outro desfecho. Esta é uma opinião meramente pessoal, não é? Mas é como quando as pessoas começam a entrar naquelas espirais de mentira e nós vamos, volta e meia, temos casos mediáticos. Estou a pensar o caso de um senhor em França que inventou que era médico na Organização Mundial de Saúde e que teve um desfecho mesmo muito, muito trágico, porque há uma altura as pessoas vão conseguir construir estes cenários. Tivemos também o caso de uma senhora que tinha inventado durante a Segunda Guerra Mundial, em plena Europa, tinha sobrevivido com uma alcateia de lobos. Portanto, as coisas, em geral, acabam muito mal, tragicamente, para estas pessoas. É a metáfora do homem no poço, não é? Pois, e acabam mal porque é quase como se houvesse uma pulsão de a seguir a uma primeira mentira bem-sucedida, haver outra mentira, outra mentira, outra mentira, porque aquela personagem que eles vão construindo tem um enorme reconhecimento. É como se eles, na sua construção de mentiras e na construção de um outro eu, acabassem a responder a uma necessidade ou a uma procura, a uma demanda da sociedade. E este homem, que era filho de imigrantes ganeses, ele vai construir todo um percurso que parecia quase ser a peça do puzzle que encaixava naquilo que a velha Cambridge, nestes tempos do wokismo, procurava. Portanto, ele começa por dizer que só aprendeu a falar aos 11 anos, a ler e escrever aos 18, mas depois já estava na faculdade e depois ele tinha todo este lado de ser autista ou neurodivergente, como agora se diz. Depois, por ser negro, também diz que tinha sido atacado por um fascista encapuçado, que o tinha atacado 2 vezes com uma faca, que lhe tinham enviado pelo correio uma bala e uma banana, que lhe tinham posto uma cabeça de porco arremessada à porta de casa dos seus pais. Eu acho que ele viu o Padrinho, mas pronto. Acho que há aqui, portanto, esta construção da vítima, da pessoa perseguida pela sua origem étnica, pela sua cor, depois este lado do enorme sucesso de alguém que tem imensas dificuldades, pronto, por ter toda aquela circunstância do autismo, começa a construir a imagem da criança que não falava, depois vai acrescentar outras coisas, até porque está para sair uma biografia dele, em que também teria tido uns tumores, e depois os médicos tinham falado em as máquinas serem desligadas. Portanto, tudo aqui era como se a cada coisa houvesse outra coisa. E ele, claro, com tudo isto, qual era a disciplina que ele lecionava, não é? Portanto, tudo isto tem a ver com as questões. Estava no departamento de Sociologia, tinha muito a ver com as questões da raça, das questões de racismo, e ele. Mas havia, quer dizer, sempre houve quem mentisse nos seus currículos. Sempre. Sempre houve gente que copiou. Sempre houve gente que mentiu. Nós temos aqui, para lá destes casos, nós temos casos, volta e meia, é o falso médico, é a pessoa que acrescentou o seu currículo. O que é surpreendente é que tudo aquilo que nós pensávamos que iria funcionar, porque as pessoas não chegam à porta de Cambridge e dizer eu sou negro, neurodivergente, só comecei a falar aos 11 anos e sinto-me vítima disto e vítima daquilo e tenho uma perspectiva sobre a sociedade, sobre o racismo. Não é assim. Há mecanismos, não é? De verificação, tudo aquilo. E, note-se, ele foi aprovado
por unanimidade, por conselhos de pessoas que nós imaginamos muito competentes. E quando o jornalismo começou a investigar o Hardey, a Cambridge reage dizendo que havia, estou a citar, uma campanha racista contra a credibilidade de Jason Hardey. Há aqui isto. Depois, o que é muito interessante é que nós vamos encontrar a mesma, uma perspectiva que é muito perturbante, que é nas autoridades policiais, e as autoridades policiais vão investigar, pode dizer que as autoridades policiais não têm de estar a investigar currículos trabalhados, mas aqui havia acusações de perseguição, assédio nisto. E as autoridades policiais vão considerar que, até porque o Hardey apresentou queixa contra os jornalistas de 2 órgãos de comunicação, um deles, o Guardian, quer dizer, esquerda da esquerda, porque estavam a investigar isto, e a polícia vai, na prática, ter uma atitude de investigação sobre os jornalistas. E dá como conselho que parem com aquelas investigações. É claro que, quando as coisas começaram a desmoronar, nós até já está em estudo, e vai ser um dos nossos convidados, o Nuno Palma. Eu não sei se foi um erro de percepção meu ter olhado naquele dia para o Telegraph e ter pensado, acabou, disto não passa. Pode ser um erro de percepção meu, que é quando se sabe da série de televisão. Ou seja, porque a dada altura há um dia que há um título que ele tinha dito que tinha entrado numa série de televisão, só que a série de televisão tinha sido gravada 20 anos antes de ele nascer. E eu pensei, daqui já não passa. Porque muitas vezes as pessoas são mais sensíveis a este tipo de detalhes do que propriamente a tudo aquilo que era muito grave que se tinha vindo a acumular. Sim, aconteceu. E depois aí sim Cambridge vai abrir uma investigação. A polícia vem dizer que não havia qualquer registro nem do ataque do mascarado, nem da questão da cabeça de porco à porta de casa. Depois aparecem colegas a dizer... Pois é uma catadupa. Aparecem os colegas a dizer que não, que ele na escola falava como todas as outras crianças e brincava, não tinha questão alguma. E, portanto, é esta questão e esta pergunta que eu acho que é importante que façamos. Sim, temos aqui um caso que é trágico, que é grotesco, como são sempre os casos destas pessoas, em que depois aqueles mesmos que fecharam os olhos e até que bateram palmas a estas pessoas e que as aprovaram, se começam a demarcar, a afastar-se. Aliás, há um artigo muito interessante na Spectator de um colunista que diz o problema, porque agora, claro, que há esta questão, então, mas isto também este escrutínio, este super escrutínio sobre esta pessoa, não é ele também uma forma de racismo? E ele escreve uma coisa que é interessante. Aquilo que nos deita abaixo é o fogo amigo. Ou seja, que para Hardey, aquilo que pode ter sido determinante para a decisão fatal que tomou é quando começa a haver aqueles, nomeadamente alguns professores de Cambridge, que tinham contra toda a evidência sustentado que ele era um ótimo professor e tinha um excelente currículo, que se começam a demarcar, a tirar a sua assinatura dos documentos a seu favor, não é? E, portanto, aquilo que eu acho que é importante e que este caso mostra é que todo este processo, que é claramente uma fraude, é uma fraude que existe porque do outro lado havia quem estivesse à espera dessa fraude. Havia quem necessitasse... Havia disponibilidade, é isso. Havia quem precisasse de alguém com aquelas características para dizer estão a ver como nós progredimos, como nós somos progressistas, não é? Aliás, é muito interessante... Ao ponto de receber, isso é... E promover, porque não é, quer dizer, o professor negro não é? mais jovem da história da Universidade de Cambridge. E era o ícone, não é? Aliás, isto também há um assunto que depois eu gostaria também de que se nós pudéssemos debater neste programa, que é uma coisa que também já se me tem colocado, e que é a enorme pressão, e fiquei muito satisfeita por encontrar isto muito bem formulado num artigo do Austin Harper, que é a pressão, que também é negro nos Estados Unidos, e professor universitário, que é a pressão que existe sobre as pessoas que têm este perfil étnico para se centrarem exclusivamente em questões raciais. E não, como ele diz, e não andarem a perder tempo com homens brancos mortos das letras e artes europeias, não é? Portanto, é como se esperasse que aquelas pessoas fossem só tratar daqueles assuntos
e não aquilo que eu acho que seria verdadeiramente promover o combate às desigualdades, dar-lhes as ferramentas que, se não têm, são necessárias para poderem estar nos departamentos de matemática, nos departamentos de engenharia, e não se transformar estes departamentos, sobretudo das áreas das ciências sociais e humanas, numa espécie de bantustões em que as pessoas estão ali, em que pessoas negras ou que têm quaisquer características que as tornam diferentes em relação ao padrão, estão ali a tratar só da sua diferença. Portanto, esta também é uma questão. Depois a questão, que me parece ser essencial, de o que é que está a acontecer nas universidades, como é que tudo aquilo que era... É como se nós estivéssemos num aeroporto e víssemos todos os mecanismos de detecção a falhar. Porquê? Não é? E depois também esta ideia, que eu acho que será muito importante que possamos debater, que é, isto não é só que nós pensamos sempre, isto é dos americanos. Já se viu. É dos ingleses, já se sabe, mas gente às vezes um bocadinho passada da cabeça. Em que medida é que as universidades, e aqui agora estou a falar da universidade em Portugal, da qual, aliás, acho que até num dos programas esteve num Palma, mas se não, gostaria de ter estado, que fizemos sobre as questões da endogamia dentro da universidade em Portugal, do nepotismo, daquelas gerações de professores, sobretudo, por exemplo, muitas vezes noutras áreas, apesar das áreas do direito, medicina, em que os apelidos, em que parece que entrar na universidade e ser professor universitário... As dinastias académicas. As dinastias académicas, nunca melhor dito. Portanto, é exatamente isso. Mas uma pessoa não nasce logo tendo passado um exame de acesso à faculdade, não é? Portanto, estas dinastias académicas, como é que este país das dinastias académicas, e em que geralmente a universidade contrata dentro de si mesma estas novas questões da diversidade, da equidade e da inclusão não estão a ser pretexto ainda para reforçar esses nossos lusos vícios, não é?